A paz do Senhor. Estamos aqui trabalhando no livro de Gálatas. Esse livro lindo e maravilhoso, como toda a Bíblia. Hoje vamos terminar o capítulo 1. Iniciamos ontem. O tema é Deus honra a sinceridade. Quem vai estar falando nesse capítulo é Paulo. A gente sabe quem foi Paulo. Mas a partir do momento que Paulo se converteu, porque Jesus foi buscar Paulo, Paulo era sincero. Nunca esqueceu do que fazia com os cristãos. Para tu e eu ser honrado, temos que ter sinceridade. Porque os grandes homens da Bíblia que tiveram vitórias honrosas, brilhantes, como José, Daniel, eram pessoas sinceras e que lutavam para ter dignidade em todas as áreas. A gente vê que Davi era segundo o coração de Deus. Mas quando a mão do Senhor desceu, grande foi na vida dele e de todos os seus filhos. Porque o Senhor não tem um culpado por inocente. Porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Então, independente da tua conduta e da minha diante de Deus, nós temos que ter sinceridade. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lembre-se do tema. Deus honra a sinceridade. Gálatas 1, a partir do 11 até o 24. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele estava dizendo ali, olha, o evangelho que eu prego não é dos homens. Não é porque alguém me inspirou, que alguém me orientou. Não. O evangelho que ele pregava, o evangelho que se prega é a palavra. Você tem que respeitar as pessoas, sim. Agora, bajular para conseguir cargo, não. Ficar entregando irmão, não. Porque você tem que estar na palavra. E Paulo deixou isso bem claro. Porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele disse que o que recebeu não foi de homem algum, mas foi a revelação de Jesus. O que Jesus tem comigo e com você, quando a gente está na palavra, ouvindo, ele fala. Muitas vezes não queremos, mas temos que obedecer, porque quem manda é ele. E Paulo estava deixando tudo isso bem claro. Porque quando Jonas desobedeceu, grande foi. Porque Jonas ouvia a voz do Senhor. E Paulo está falando aqui que o que ele tinha era da palavra. O que você tem espiritualmente é da palavra, é de Jesus, não é nosso não. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Olha como ele é sincero. No judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele está dizendo, olha, vocês lembram da minha conduta. Eu perseguia o povo do Senhor, eu assolava, quer dizer, eu destruía. Vocês entenderam o tema? Deus honra a sinceridade? Porque Paulo era sincero. Na minha nação excedia em judaísmo, muitos da minha idade sendo extremamente zeloso nas tradições de meu país. Ele disse, olha, eu no judaísmo eu era zeloso, né? Ele andava por religiosidade. Mas quem conhece a verdade anda na palavra. E agora ele não era mais religioso. Agora ele tinha tido um encontro com Jesus. Sabemos quem foi Paulo, mas sabemos como Jesus usou ele na terra. Por quê? Porque ele era sincero. Ele disse aqui que assolava o povo do Senhor. Mas quando ouvi a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que coisa tremenda, ele reconheceu que desde o ventre da mãe dele, o Senhor já tinha uma obra com ele. Deus tem uma obra comigo e com você antes da gente nascer. Então a gente nem pode se exaltar por isso, nem pode se achar o bonzinho, nem se achar melhor do que ninguém. Agora uma coisa é certa, temos que andar pela palavra. Até se a gente errar, não, eu estou errada, porque a palavra não diz isso. Família, filho, marido, você está errado, porque a palavra não diz assim. Paulo foi muito honrado pelo Senhor porque ele era sincero. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele disse, olha, eu prego o que foi revelado a mim, que era a palavra. Ele pregava muito palavra de exortação. Por quê? Porque palavra só de bênção é muito fácil. Mas a gente tem que pregar o que a palavra diz. Mesmo que confronte os nossos, mesmo que a gente seja confrontada. Porque quando eu e você é confrontada, é porque não está agindo de alguma forma certa. E a palavra do Senhor está confrontando. Que ele não tem um culpado por inocente.
E as pessoas que mais é cobrado é aqueles que conhecem a palavra, não é os lá de fora, não. Nem tornei a Jerusalém, até com que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele disse que nem tornei a Jerusalém. Por quê? Porque ele foi pregar na Arábia e em Damasco. Porque o Senhor tinha um chamado diferente com ele. Tem gente que só quer cantar na igreja, só quer pregar na igreja. Isso é uma zona de conforto. O Senhor não lhe chamou só para ficar na igreja, não. O Senhor lhe chamou para pregar para o seu vizinho, para visitar hospitais. Honre o voto que você fez a ele. O Senhor te chamou, porque a Bíblia diz que até no grande dia, quem não pregasse pedra pode clamar, clamarão. E Paulo era ousado. Paulo não vivia no comodismo nem zona de conforto, não. Ele ia onde o Senhor mandava. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos, ele fazendo missões na Arábia, em Damasco, aí ele voltou para Jerusalém. Porque depois desses 3 anos, ele já tinha experiência. Jesus já tinha se manifestado muito mais a ele. As experiências que você está passando é para amanhã você pregar melhor. É para amanhã você ser um servo e uma serva melhor. Não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. E ele ainda comenta, né? Desses 3 anos que voltou para ver a Paulo, e não viu nenhum a não ser Tiago, irmão do Senhor. Porque Paulo tinha compromisso com a verdade. Palavra de crente assim ensinam, não. O que passa disso é do maligno. A honra que Paulo teve diante do Senhor foi pela sua verdade. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele só é tudo isso que eu estou escrevendo a vocês. Diante de Deus, o Espírito de Deus testifica que eu não minto. Porque ele tinha necessidade de fazer tudo isso, porque quem tinha sido ele? Mas agora ele era uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, como de 2 Coríntios 5,17. Você não tem nem eu que apontar ninguém o passado, não. Porque o passado, a Bíblia diz que o Senhor jogou no lago do esquecimento. E agora Paulo era outro homem diante do Senhor. E eu e você também. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia. Veja como ele fazia missões, como ele viajava. Ele não vivia em zona de conforto, eu volto a repetir. Ele fazia a vontade do Senhor. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Ele só olhou, não era conhecido, né? Como os outros apóstolos. Mas eu estava ali para fazer a vontade do Senhor. Você não tem que dar desculpa. Não, você fica até triste. A gente fica por algumas situações. Mas isso não é desculpa para a gente parar, não. Isso não é desculpa para a gente correr, não. Fica onde você está, porque Moisés disse ao povo e o Senhor diz a mim e a você. Diga ao povo que marche. Marchando pregando, marchando fazendo a vontade dele, marchando orando, louvando, jejuando, marchando e saindo da zona de conforto. Mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos perseguia anunciar agora a fé que antes destruía. Ele disse que as pessoas falavam dele, né? Porque antes ele destruía, ele não tinha fé, mas agora ele pregava. Muitos ali era difícil aceitar Paulo, porque ele perseguia os próprios cristãos. Mas o Senhor testifica. Aqueles que lhe julgam, que me julgam, na hora certa o Senhor testifica. O importante é eu e você estar na direção do Senhor. As pessoas gostam ou não. O 24, para terminar, diz: glorificava a Deus a respeito de mim. Quer dizer, as pessoas passou a glorificar a Deus a respeito de Paulo, pela sua sinceridade, pela sua verdade. O Senhor não vê o que passou no passado. Ele não leva o tempo da ignorância. Não se martirize por conta de alguma coisa que você fez no passado, porque já foi jogado no lago do esquecimento. Quem era Paulo? E vê como Jesus usou Paulo de forma gloriosa. Aqui em Atos 17, 30 diz: mas Deus não tem em conta Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aqui diz que o Senhor não leva em conta a ignorância do tempo passado. Ele agora quer
ver que eu e você sejam uma nova criatura, para que Ele nos use com poder e honra e glória como usou Paulo. Porque já a gente sabe quem era Paulo. Mas Paulo passou a ser usado e usado por Deus. Se arrependeu, mas era sincero, nunca deixou de falar a verdade. Por isso que o Senhor usou ele de forma gloriosa. Lembre-se, Deus honra a sinceridade. E o tempo da ignorância, Ele já jogou no lago do esquecimento. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.